trazer aqui os números, os valores e que chamam a atenção. Já vou na última quinta-feira, situação clínica de alguns atletas, Flamengo sofrendo bastante. No momento, o Flamengo pode emitir um comunicado clínico para falar sobre o caso dos dois. Boa tarde, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React nessa sexta-feira, dia 6 aí, dia 16 de agosto de 2024. Estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Mengão. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos para mais um pacotão de notícias diárias do mais querido e amado do Brasil. Tenta ficar com medinho, não! O Malvadão venceu, Bigode! Gostou do jogo? Era isso que o senhor esperava para o Flamengão abominável? Olha, GV, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Eu acho que pro que o jogo se tornou até os 40 minutos, o 2-0 foi um bom resultado. Certamente, é melhor o 2-0 do que o 1-0. Agora, para o que a gente imaginava antes do jogo, e até mesmo pelo que o Flamengo produziu dentro do campo, eu achei pouco. Achei que o Flamengo poderia ter feito 3, 4-0. Achei que faltou um pouco mais de calma, de tranquilidade. Achei o time muito querendo acelerar muito o jogo em muitos momentos. E aí, a tomada de decisão não era das melhores. Mas, diferente de muita gente aí que eu tenho visto falar sobre esse jogo, eu não achei que o Flamengo jogou mal, pelo contrário. Eu achei que o Flamengo foi bem. É claro que cedeu alguns espaços. Acho que faz parte do jogo também. Do outro lado tem uma equipe que, por mais que seja boliviana, muita gente diz, não, Bolívar tem goleado, não sei o quê. É um timezinho minimamente organizado. E é City. É City, é grupo City. E esse treinador, que é meu xará, o Flávio Robato também, ele faz um trabalho interessante no Bolívar, que é o líder lá do boliviano. Mas, enfim, o Flamengo produziu para fazer mais gols. Não fez. Aí você me pergunta, o 2-0 tá de bom tamanho? Nesse sentido, tá de bom tamanho. Quanto foi lá na Bolívia quando o Flamengo perdeu? 2-1. 2-1. E tem um fato importante. Com time misto. Praticamente alternativo. 2-1 Bolívar com o time misto do Flamengo. Tá. O Bolívar tomou gol em todos os jogos em La Paz. Até aqui na Libertadores. Tomou gol em todos os jogos. Todos os jogos da fase de grupos, ganhou os 3 na fase de grupos. Mas tomou gol nos 3. E só um dos 3 jogos da fase de grupos que ganhou por 2 ou mais gols de diferença. Ou seja, se o Flamengo consegue repetir o placar da última vez, um 2-1 Bolívar... Tomou 2 do Milionários lá e tomou um do Palestino lá. É isso aí. E contra o Palestino foi 3-1. Foi o único jogo que ganhou por 2 gols ou mais. Então, assim, eu acho que o Flamengo está extremamente vivo, está numa boa condição. É claro que não é das melhores. A melhor seria um 3-0, um 4-0. Mas o Flamengo ainda é franco favorito. Só um detalhe, de ver que ontem eu tive a oportunidade, assim como na quarta-feira lá no Newton Santos, de estar no estádio. E esse gol do Léo Pereira aí, eu já estava no campo para fazer as entrevistas depois. E eu pude observar que na hora do escanteio, alguns jogadores, especialmente o Léo, não sabia se ele ia para dentro da área ou se ele ficava. Por conta do tempo, de já ser um tempo mais próximo do fim. E o Matheus Bach, ele nem estava na área técnica, ele estava sentado no banco. E eu estava logo ao lado do banco. Imediatamente, o Matheus Bach levanta do banco e dá ordem. Área, entra na área. O Léo Pereira olha pra ele, aí ele, área. Cobra o escanteio Luiz Araújo, Léo Pereira faz o gol, aí o Matheus vira pro Tite dar um sorrisinho. Comemorando, dá um sorrisinho. Do tipo assim, era pra ter feito Ou isso. seja, tem o dedo do Matheus esse gol do Léo Pereira, porque isso faz diferença mesmo, você sabe o que faz diferença. Lembra o que aconteceu com relação ao Botafogo, só que não foi gol do Alexandre Barbosa. No dia anterior. O Arthur falou pra ele não queria ir, ele foi e quase fez o gol. E olha que pra ele é um pouco mais difícil, né? Que pra ele chegar da área carregando aquele fuzil 762 não é fácil. Eu acho que atrapalhou um pouco. Acho que atrapalhou um pouco na hora dele subir, porque o peso ficou pra baixo, aí ele não conseguiu chegar tanto, né? Com o tronco de árvore assim, amarrado na cintura, não é fácil não. Exatamente. Fernandão. GV. Estamos a 0 dias sem falar do Alexandre Barbosa. Vai. Tem que falar isso pra ele. GV, eu achei que foi um jogo de 2 tempos bem distintos com relação à performance técnica tática do Flamengo. O Flamengo no início do jogo, no primeiro tempo em si, teve muito volume, pressionou, conseguiu girar a bola de uma forma mais veloz, com mais qualidade técnica coletiva, porque individualmente o Flamengo, na minha opinião, foi bem. O Arrascaeta individualmente teve muito bons lances. O Pedro em si, o Luiz Araújo, principalmente quando saiu da esquerda para a direita, ele foi muito mais perigoso. Cabe até uma reflexão, será que não é melhor deixar o Luiz lá,
trazer o Gerson para cá, que já jogou por aqui e foi muito bem no Olympique Marseille do lado esquerdo, já que o Gerson vai sair da esquerda para dentro ou da direita para dentro para fazer essa junção com a Arrascaeta no meio-campo e deixar o lado esquerdo todo para o Ayrton Lucas ter essa profundidade. Enfim, quando o Luiz saiu para o lado direito, conseguiu ser muito mais perigoso. No segundo tempo, a gente percebe uma mudança tática no Bolívar, que ao invés de marcar da linha média para a primeira linha, ele marca na última linha, o que dificulta bastante o Flamengo, que não consegue ter penetrações de ataque ao espaço com relação a receber a bola em profundidade, o que dificultou bastante, muitos cruzamentos na área, nem tantos chutes de fora, e ficou um jogo um pouco nervoso, né? 1-0, não conseguindo fazer, e ainda esse atacante do Bolívar, muito bom jogador, centroavante, muito chato, forte. acho que é ouvido. Cara, muito trabalho ele deu para a defesa, chutou uma bola muito, muito perigosa, que passou perto do travessão no segundo tempo, ele deu uma trombada no Varela, que coitado, parecia que o Varela estava batendo na parede. Mas enfim. Cara, teve uma jogada ontem que eu lembrei muito do Flávio Amêndola, dos nossos almoços. O Flamengo, de pé em pé, pra tudo. Aí bate no Varela, o Gabi vai pra. Aí o Varela vai cruzar baixa. O Gabigol olha pra cara dele assim, faz assim, cara, tipo assim, não é possível. Aí eu lembrei do Amêndola, lá fora do campo, pensando na mesma coisa. Pô, não é possível. Porque era só pingar, não tinha Flamengo pra caramba dentro da área. Aí ele deu aqui. Aquele cruzamento que você dá na pelada que o calcanhar pega na grama assim, que ela não vai, que ela né? não sobe. Vá. Hoje é sexta-feira, não me irrita não, pô. O Varela jogou bem pra caramba ontem, Ninguém fez tá um falando maravilhoso diferente disso. jogo. Tô falando que teve um lance que eu lembrei dele, como teve um do Léo Pereira que eu lembrei de você, que ele errou a bola. Aí eu falei, cara, Fernandão, sacanagem, teve não. Mas Bom, eu tô com o Nandão nessa. O Varela ontem, pra mim, ele foi o terceiro melhor jogador do Flamengo Quem? em campo. O Varela. Jogou demais, jogou demais o Varela. Brigou muito, Foi é esse isso que tem lance que aí. ser. É, a possibilidade jeito. dele virar o titular absoluto se o Wesley realmente for para o Atalanta. Faltam 14 mais 2, 16 dias para fechar a janela. Fecha 2 de setembro. Ontem o Wesley passou na zona mista, aí a galerinha perguntou, e aí, tá indo pra Itália, já tá com as malas prontas? Ele, tá fluindo, tá indo. Tá doido indo. pra ir, né? Pô, pra quem não morar quer? pra lá, bom giorno, né? Quem não Comer um estaria? espaguete. Quem não quer, pô. Quem não- Exato. Tem Se gente pro que não quer sair, Flamengo- o Arrascaeta não quer sair do Brasil. Pergunta quanto ganha o Arrascaeta e quanto ganha o Wesley. Aí você mas pode calma ter aí uma também, ideia. essa Não, o prateleira Arrasca- é diferente, começou agora o menino. O Arrasca já tem 30 já, né? O Pô. Wesley é novinho ainda. O GV não dá pra ter... É Você óbvio. quer que os craques brasileiros vão tudo lá pra fora? Primeiro Você que o- quer um êxodo primeiro que o Arrascaeta não é brasileiro. Do futebol. Craques que jogam no Brasil pra esvaziar o nosso campeonato. Ah, pra vida, tu não vê o campeonato italiano? Tu vê o campeonato italiano? Quem ganhou o campeonato italiano ano passado? Não sei. Atalanta. Não foi. Mentira, Pô, claro que não, então- pô. Cara, a Atalanta ganhou a Europa League, O tá? Brett. O Cagliari. O Brett não joga, acho que não joga a primeira desde a época do Baggio. Fala, mano, que é pra... Ano passado quem ganhou foi a Inter, Internacional. Só ganha Inter ou Juventus, cara. Não, mudou bastante. Milan- O Napoli tinha Napoli ganhado ganhou. antes, o Milan tinha ganhado antes. Isso. Nos últimos 5 anos houve uma mudança. Tá, ninguém liga. Vamos falar o seguinte, quer dizer, muita Tu que- gente tu que liga. perguntou, a gente tá não falando. caso. Não sei porque eu perguntei também. Lesão do Pedro. Quero que vocês me digam o seguinte. O Flamengo tem o Gabigol, a gente não sabe o estado dele ainda, porque ele não quis responder o pessoal que perguntou. E tem o Carlinhos, né? Isso. Pra opção. Qual o tamanho da perda do Flamengo, rapidinho, pra gente já passar pro próximo assunto do Flamengo sem o Pedro, se ele não recuperar pra semana que vem? É uma perda que é irreparável. É irreparável? Irreparável. Pode jogar o Gabigol, pode jogar o Carlinhos, pode jogar os dois. É irreparável porque o Pedro é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Talvez o melhor jogador do Brasil na temporada. É o artilheiro do país. Então vai fazer muita falta, GV. E ó, só um porém, tá? Ontem eu entendo o Tite, a opção dele pelo Gabriel, até pela questão do estádio. Mas eu teria colocado o Carlinhos na vaga do Pedro. Pô, cara, é uma pergunta interessante, mas pra torcida, o Gabriel era É o isso, titular, exatamente tem isso. a história que tem. Como o Pedro se machuca e aí não e entra. você não coloca o Gabriel? Não, ia ser vaia pro Carlinhos, pro Tite. É um jogo desse. É isso aí. Não, acho que Ah, você não, tá não tinha defendendo outro então que caminho. ele faça a substituição baseado no que a torcida... Isso. Não, ele tem que todo o entorno, ele tem que trazer a torcida pra ele, Muito ele bem. tem que fazer com que a equipe jogue. E uma coisa interessantíssima, há quanto tempo a gente não vê o Arrascaeta e o Gabriel juntos, com tempo pra Você viu a jogar? quantidade de Não tinha memes como. sacaneando o Gabigol no Twitter ontem, pela partida que ele fez? mas Cara, isso mas aí- muita gente sacaneando ele, muita gente. Eu não achei, sei, ele foi tão mal assim? Cara, eu achei porque ele não fez diferença, É porque ele já, no meu ponto de vista, tá? Ele já entrou, ele não entrou bem, ok. Tecnicamente, né? Mas ele já esteve pior em outros jogos. Porém, tecnicamente, coletivamente, o Flamengo também não jogou muito bem.
O Flamengo não foi envolvente coletivamente. Toma aqui, Fernandão. Eu tô esperando isso aqui há 3 dias. Ó, Pronto. amassou. Toma aqui. Não é, não. Toma aí, eu tô passa passando aí. pano. Passa aí, pô. Ele que falou que o Flamengo foi bem, eu tô falando o contrário. Não, pô, 10 conto. Pô, Comprei no Sérgio, sinal. não me irrita não, mano. Passa aí. Não me irrita não. Ah, vou te processar. Não me irrita não. Passa o paninho. Pano toma feião aí. pra botar na televisão. Agora eu vou abrir. 10 conto, pô. Foi 10 conto. Aí, tudo sujo. Deixa eu estar no moral, telão. na moral, pelo Porque o caso. Fernando já tá passando pano há muito Faz tempo. isso não. Aí Você isso tá jogo. passando tô pano a dizendo- CRM, por isso que tá sujo. Eu tô dizendo que Pô, coletivamente o Flamengo não foi bem, não foi aquele Flamengo envolvente que criou as oportunidades, que teve os ataques aos espaços, as bolas bem Teve alguns enfiadas. momentos que É isso aí. conseguiu isso, né? Principalmente no primeiro tempo. Isso. No segundo teve muita dificuldade. Foi quando o Gabriel jogou mais tempo, né? Isso foi no meio do primeiro tempo, isso. é. 36. E até você esquentar num jogo desse, cara, pô, o bicho Dá um paninho pegando. pra ele. Bota aquela musiquinha de novo, Federinho. Gostei. Dá um paninho pra ele. Dá. Peraí, Fernando. Fica aqui, fica na moral, Fernando. Não, me dá o pano, me dá o pano. Dá um paninho pra ele. Aqui, ó. Dá uma Vou trazer limpezinha um aqui. lençol Tá amanhã. aqui, ó. Perninha Dá um aqui, ó. paninho. Aqui, Boa ó. música, Federinho. Bastante, eu não tô entendendo por que essa revolta toda. Mas que revolta? Não teve Peraí, revolta. Antes de mais você nada. comigo? Eu em tô dando nenhum uma momento- moral. em Botei nenhum as tuas momento- canjicas sorrindo. Tô falando animada Em e nenhum você tá momento assim eu comigo. falei aqui que o Flamengo iria vencer por 3-0. Poderia ter vencido por 5 vezes. É isso. Exatamente. O Flamengo jogou bem. Óbvio. Eu vou ser bem sincero, eu esperava um placar mais elástico. Acho que o Flamengo deveria fazer um placar mais elástico. Não pensando apenas no jogo da volta, repito, pensando no final de semana, Sim. no jogo contra o Botafogo. 2-0 é um placar que dá pra dizer que o Flamengo com certeza vai se classificar? Claro que não. Tá em aberto ainda. Mas é um placar extremamente confortável Mas para o o Flamengo suficiente- viajar lá para Bolívia e para pensar numa classificação. O suficiente pra encontrar o Botafogo com um time força Não, total? esse é o Não? grande problema. O 2-0 não dá tranquilidade pro Tite no final de semana. Eu acho que tem que priorizar o jogo da volta na altitude, quinta-feira que vem, diante do Bolívia, porque estamos falando da Libertadores. Então, por conta disso, eu acho que o Flamengo tem que poupar sim diante do Botafogo. Até porque, se a gente for analisar o cenário do Tite, inclusive, em nenhum momento o Tite foi retranqueiro. Isso também É foi verdade. me pegou de surpresa, que eu esperava um Tite mais pragmático, digamos assim, não retranqueiro, que eu acho que o Tite ele não é retranqueiro, é um futebol mais pragmático. A todo momento ele buscou o ataque. Só que ele teve problemas físicos durante o jogo. Ele perdeu o Pedro, ele não tinha o Everton Cebolinha, o Gabigol entrou extremamente mal, isso não é culpa do Tite. E eu acho até que o Tite fez certo em colocar o Gabigol primeiramente e não ter colocado o Carlinhos, mesmo entendendo que o Carlinhos tem o mesmo estilo de jogo do Pedro, só que estamos falando de um Gabigol que tem um salário astronômico, é ele que tem que chamar a responsabilidade. E ele entrou muito mal. O Gabigol, que sempre pediu minutagem, ele teve 50 minutos em campo. E durante esses 50 minutos, ele mostrou por que ele não tem nenhuma chance de ser titular atualmente no time do Flamengo e por que o Flamengo também não aceita o que ele pede na renovação de contrato. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, não soube aproveitar as oportunidades que acabou criando. A verdade é essa, poderia ter feito um placar mais elástico para ficar mais tranquilo, mas 2-0 é um bom placar se a gente levar em consideração que o Bolívar, embora seja um bom time, a maior força do Bolívar lá é a altitude. É isso. Eu acho que o Tite ele tem que pensar. Mas- Por exemplo, no jogo lá na altitude, na fase de grupos, o Tite mudou o esquema tático. Eu acho que foi a única vez que o Tite mudou o esquema tático dele. Ele entrou com 3 zagueiros, vocês vão se recordar. Aham. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Na ocasião, isso pegou muita gente de surpresa. Mas faz sentido se você parar e analisar no estilo de jogo do Bolívar, que joga muito bola na área do adversário, que é o que eles vão fazer, óbvio, diante do Flamengo na próxima quinta-feira. Que é a pedra no sapato do Pois Flamengo, é, né? eu acho o seguinte, 2-0 não é pra ter revolta, pro torcedor ficar revoltado. Eu Mas acho tem que o Flamengo... gente revoltada? Eu tô perguntando de teve coração. gente criticando Sério? bastante enfim, o jogo do Flamengo, a forma como o Flamengo jogou. Eu acho que o Flamengo acabou fazendo um jogo justo. Sim. Ok, não foi um espetáculo, mas também não foi um jogo ruim. Foi meio termo. Conseguiu um placar 2-0, um placar confortável. Se eu tivesse que cravar, eu cravaria o Flamengo classificado. Mas não dá para dizer isso aqui, porque estamos falando de um 2-0. É um resultado perigoso. Exemplo, se durante os 15 minutos iniciais na quinta-feira o Bolívar abre o placar, eu não sei qual será a postura do Flamengo. Se vai sentir o golpe ou não. Estamos falando de altitude. Isso precisa ser levado em consideração. Ô, Lucas Pedrosa, achou que o Flamengo perdeu muitos gols? Eu ia falar exatamente isso, Fernando. O flamenguista chato, ele pode olhar que o Flamengo teve 19 finalizações e conseguiu fazer apenas 2 gols, que perdeu muitas oportunidades.
mas eu prefiro olhar pelo outro lado. Talvez o flamenguista mais otimista vai perceber que o Flamengo ontem produziu diversas oportunidades desde o primeiro minuto da partida. Eu acho que o Arrascaeta fez um jogo sensacional, ditou o ritmo, foi o craque que ele costuma ser. O Pedro, obviamente, é uma preocupação muito grande. Belas jogadas plásticas, o Exatamente, Arrascaeta, né? Jogou demais o Arrascaeta, o Pedro também foi muito importante. E o nome do jogo foi o Luiz Araújo, não só com o gol, mas também com a assistência para o Léo Pereira nesse escanteio. E repito, eu acho que é muito fácil você olhar e criticar que o Flamengo perdeu diversos gols, tinha que ter feito 3-4-0 e poderia ter feito, porque os lances que o Flamengo perdeu gols, para mim, são muito mais falta de sorte do que falta de competência. No primeiro tempo, principalmente, tiveram 2 lances que eu falei assim, não é possível que não foi gol. Não é possível, porque o Flamengo conseguiu produzir, conseguiu acionar o Gerson do lado direito, o Arrascaeta comandando, Pedro Luiz Araújo funcionaram muito bem, Dela Cruz e Pulgar chegando, pisando na área no campo de ataque do adversário, a bola aérea do Flamengo também funcionou, passou alguns sustos, né, porque tiveram 2 bolas na trave do Bolívar, mas nada que apague a boa atuação que o Flamengo fez, um resultado para mim que poderia ter sido maior pelo que o Flamengo jogou, mas 2-0 está longe de ser uma tragédia, eu encaro como um bom jogo, o Flamengo fez seu dever de casa e tem totais condições, até pelo nível de equipe que tem, de conseguir, inclusive, fazer um bom resultado lá na altitude. E as lesões, hein, Vene Casagrande? Pois é. Que assim, coisa, né? O Pedro sai com a mão na posterior, depois o Gabigol com o mesmo movimento, né? Não é que coisa. Eu acho que o Flamengo precisa melhorar isso. Porque não é normal essa quantidade de lesões musculares. Será? Não é normal, Fernanda. Ainda mais se a gente normal, levar... sim. Não é normal. Para um time que eu joga... discordo. Vamos olhar quantos jogos o normal Flamengo se ele fez não... esse ano e os outros times. O Gabigol tá jogando muito? Não, o Gabigol não. Pois é. O Pedro. O Pedro, sim. Se a gente for parar e analisar, beleza. Mas o Pedro vem sendo poupado também. Não, mas o Pedro joga praticamente joga o tempo tudo. inteiro. Tudo bem, beleza. O Só Cebolinha que... também estava jogando tudo. Não, mas o Cebolinha não tem como por conta... Mas aí tô falando não é das uma lesões. muscular. Não é um O problema Gerson muscular. também sentiu, né? Dores normais que me falaram. Dores Mas normais. são dores de desgaste, cara. Não, dores... E são 2 jogadores que não foram O que me relataram pra sobre o Copa Gerson América. todo jogador entra e sai com dor de um jogo. Normal. Isso é normal. Isso é Isso é atleta normal. de alta performance, não é nem no só caso do jogador Pedro, de ele futebol. teve uma lesão muscular. O Gerson não teve uma lesão. Não é considerado lesão. Tudo bem. São dores E o musculares Gabigol? normal. Também. Lesão também? Eles Ou vão dores? ser reavaliados, obviamente, para ver a gravidade da lesão. Mas fica aí também a maturidade do Pedro, porque Verdade. a partir do momento que ele sente, ele pede para sair. Vou dar um exemplo. O Vinha, olha só, o Vinha ele foi operado ontem. Ele também teve uma fratura. Ele mesmo com uma fratura continuou em campo. Mesmo a comissão técnica pedindo para ele sair. Sim. Isso é um É absurdo. piora. Óbvio que piora. O cara ficou andando com uma fratura em campo. Ai, meu Deus, eu tô derrubando isso aqui toda hora. Mas, enfim, o Pedro teve a maturidade dele. Eu não acho normal. E outra, talvez o Flamengo esteja, entre aspas, pagando pelo fato do Tite ter priorizado a Copa do Brasil. Porque se ele tivesse feito um planejamento não priorizando a Copa do Brasil... eu tô dando a minha forte opinião. a gente tentar entender Eu também a acho. questão de lesão E o pela Tite, ele prioridade. fala uma coisa interessante Olha só, ontem na eu não estou coletiva. culpando. Eu só não acho Perfeito, normal. perfeito, Normal não é. Assim como não é normal no Fluminense, que eu critiquei recentemente, Sim. o excesso de lesões musculares, normal eu não vou considerar. A partir do momento que alguns jogadores são poupados em determinados jogos, eles não estão jogando todos os jogos. Eles são poupados. Mas o alguns calendário é cruel, Vene. assim. Vene, o Tite cita uma frase ontem na coletiva que pra mim aquilo ali deixou claro. Ele falou, eu não poupo o jogador. Eu não tiro o jogador de jogo. Quem tira jogador de jogo é o departamento médico. É ele que avalia, que faz a fisiologia, que faz o determinado momento ali da lesão, se vai estourar, se não vai estourar. Tudo bem, o Gerson saiu sentindo dores. Mas será que não era um princípio de lesão? Se ele tivesse continuado um pouquinho mais, se ele continuasse se esforçando dessa forma, será que não pode se agravar e virar uma lesão? O calendário do futebol brasileiro E no caso do Gerson, são terrível. dores no tornozelo, não é muscular. É terrível, mas ele botou a mão na coxa ontem no São jogo. dores... Ele botou o que a me mão na relataram coxa. são dores no tornozelo. Ele tava com a mão na coxa ontem no jogo. Então, assim, o calendário é terrível, cara. O Eu não Tite estou dizendo que o jogador Terrível nunca vai ter mesmo. lesão. É Palavra terrível. essa. O Tite tá correto, Terrível. cara. Ele tá correto. Infelizmente, E aí você ele tá vê, correto. Não, ele tá Palmeiras. correto. Mas quando ele era treinador da seleção durante 8 anos, ele nunca reclamou Tudo do bem, calendário. a gente pode Não falar. tinha como reclamar, ele jogava Não, com a seleção. Aí agora ele vai reclamar a todo Porque ele momento. tá vivendo, olha só, Vene. mas Ele olha tá só. vivendo o calendário. Gente, olha só, o Na calendário seleção tu tá não aí vive, há tu é muito seleção, tempo. pô. Não adianta todo jogo ele ficar reclamando de calendário. O calendário tá aí. Eu acho Alguém que tem que adianta fazer o sim. barulho, Alguém Vene. tem que fazer o barulho. Não. Eu também Alguém acho. tem que fazer o barulho, Não calendário adianta tá aí. ser só
Tem. Se ele não fala, nada muda. Não, nem ele. E todo mundo Tu tem viu que o que falar. ele falou? Cara, é muito forte o que ele falou. Eu gostaria de fazer um grande trabalho no Flamengo, mas a cada dia que eu passo aqui, parece que o meu tempo diminui. Porque eu não vou aguentar continuar treinando um time que joga o tempo inteiro. Pois é, que cara. joga olha, toda hora. E se a gente for olhar, agora ainda só sobrou o Flamengo nesse nível. Exatamente. Porque a gente ainda tinha o Palmeiras, o São Paulo também tá em São Paulo três também. O São Paulo também. competições. Aí tinha o Palmeiras, o São Paulo, o Botafogo, o Flamengo. O São Times Paulo que é um brigam bom por exemplo. todas as O competições. São Paulo não tá tendo essa quantidade de lesões musculares. É um bom exemplo. Eu não sei falar, Eu porque também, eu eu não acho tenho muito número. delicado Eu a gente falo. apontar o dedo pra lesão. Eu não tô apontando Porque o dedo. além da individualidade biológica, é porque você é me o ser perguntou, humano. é normal? Não, eu não sei. acho normal. Normal não é. Eu não tô dizendo Eu- que não vai ter lesões. Claro que vai ter lesões. Vai. Mas normal, a quantidade de lesões musculares não é normal. Eu não acho anormal. Eu também não acho normal. O não. Cebolinha, por exemplo, é um bom exemplo que você citou. o Pedro- Três lesões musculares em 7 meses O não é Pedro normal. sentir é o normal. Pela quantidade de jogos Poxa, que ele tem na temporada. Quantos jogos esse menino fez nesse ano? Dá pra ver aqui E rapidamente. hoje eles olham, eu falei, eles olham muito a minutagem, né? Quantos minutos, quantos 1000 minutos ele já jogou na temporada. Eu acho que foi o Júnior Santos. Apura pra mim aí, por favor, pessoal. Eu acho que o Júnior passou de 3.000 minutos na temporada. Cara, o corpo não aguenta, porque assim, eles não jogam só 90 minutos. Pedro, Eles treinam. 42 jogos, 3.295 Olha minutos. isso. É muito um absurdo. Mas eu não tô Absurdo. dizendo... Eu não... Ô, Pedrosa, isso é de jogo. Quantas rodadas Fora do do Brasileiro? Então pega o treinamento. Não, olha só. Então eu acho vamos que pegar o Gabigol. eu Mas acho- aí é individualidade biológica. Não. Você não pode Não culpar é questão o de clube por uma minutagem. lesão. Não, Eu não tô culpando. É isso que vocês não Deixa estão eu usar outra entendendo, palavra. cara. Peraí, Eu não tô que culpando. você Vocês não estão tá botando culpando. palavra na minha boca. Calma, Venê. Eu acho que sei você tá levantando uma questão Isso, que não é levantando uma culpa do questão. Flamengo, é Mas culpa eu do não tô futebol dizendo que é brasileiro. culpa do Flamengo. Eu acho que tem que minimizar. Mas como? O Pedro... Ué, aí, eles são pagos pra isso. Eu sou Mas eles jornalista, eu não tentam, trabalho. com Não, certeza, Venê. Venê. Não, mas a pergunta é normal? É multidisciplinar. O que Venê, acontece... infelizmente, com o calendário do futebol brasileiro, é normal. É normal. Não, também eu acho. não acho O normal. Vasco joga Eu não duas vou achar competições. normal. O Eu Vasco não vou joga achar duas normal. competições e tem um monte de lesão o tempo inteiro. Normal não é. Tem E um olha, monte de e posso lesão o tempo dizer, inteiro. a gente tá falando de um Flamengo que é top do top do top em evitar lesão, eu digo de material humano, de material pra você, na medicina, fisioterapia, fisiologia. O caso do Pedro é um caso Número- à parte, porque é a primeira lesão. Mas o Gabigol quase não tá jogando. Mas o Gabigol, o você tem que Cebolinha, levar ele teve 3 lesões Tem que musculares em levar em 7 meses. consideração que o ano do Gabigol não é um ano normal de atleta. O Gabigol ficou parado 2 meses, treinando Verdade. separado. O Gabigol praticamente teve dificuldade nesse sentido da questão do doping. Ah, ele não joga E tem tanto. um outro ponto, o Cebolinha, ele alguma vez na vida jogou tantas partidas, No Grêmio. mas o Grêmio disputou tudo No que o Grêmio. Flamengo tá disputando Sim, naquele ano? sim. Será? Inclusive, eu não tenho o Cebolinha quantos não foi anos ele campeão da tinha? Libertadores? Foi campeão da Libertadores. Ele jogou Mas ele Libertadores. jogou o brasileiro completo? Gente, mas olha ele só. jogou pela Copa Gente, do Brasil? Mesmo assim, Ele não era- é normal 3 lesões musculares em 7 Ele meses, tá Fernanda. ficando mais velho. É viu? esse que é o normal, ponto. Ele gente. tinha 5 anos a menos. É Mas esse que é não o é ponto. normal. Me bota pra correr com a menina de 25 Não, anos. mas a Não, ele tinha pergunta 8 é... anos a menos. 8 anos a menos. A pergunta é Isso normal? conta demais. Não é, Eu acho normal. Infelizmente. não é normal. Vamos fazer o 11 contra 11? É um bom debate, hein? Lembrando aqui, ó, ninguém tá culpando nada É. nem ninguém. A gente tá dando a nossa opinião, tá bom? E não somos especialistas. Tem VT. E existe um técnico que está começando a aparecer no cenário do Ele futebol pegou a equipe mundial. no meio da temporada, assim, de verdade. É. Eu gosto demais de assistir Eu o estilo entendo de seu jogo olhar. do Arthur Jorge. Demais, assim. Um técnico extremamente ofensivo. Eu gosto muito desse estilo de jogo. Mas Adoro o Arthur Jorge, O Tite tá? não é nenhum absurdo também. não. Adoro o Arthur Jorge. Mas o Tite, desculpa, gente, o Tite é um baita de um técnico. Quer A verdade é essa. O técnico quer trocar? Eu troco. Não quero, não. Eu gosto do meu. E eu nem contra 11, não é 12 contra 12. Ele votou no Arthur Jorge para levarem o Arthur Jorge, entendeu? Quanto deu? Pra a galera o da Cristiano Arábia Ronaldo ver. ligar o Messi. É. 6-5? Pro Bota? Ih, vamos viralizar. Tá, se você fosse votar, Arthur Jorge ou Tite? Eu não vou votar, não tá aqui no papel. Depois você me conta. Depois eu te conto. Fiquei curioso. Mas você sabe Mas quem eu vou 6-5 votar, né? pro Bota porque o Pedro não tá aí, né? É verdade, é verdade. Ontem no que a Vários gente fez pro jogadores, pô. Nacional... O De La Cruz também não tá. Não, quando a gente fez pro Nacional agora, a gente fez pra rede, né? Que vai passar no domingo. O Flamengo ganha no nosso confronto, porque o Pedro O De tá La aqui Cruz e o De La ia ganhar Cruz do tá Marlon aqui. Freitas É, também. o De La Cruz ganhou também do Marlon E Freitas. o Pulgar do Grego.
Exato, e tinha o Pulgar aqui também. Tinha o Pulgar, Vamos lá, verdade. isso aqui que a gente... O nosso 11 contra 11 aqui, a gente imagina que vão ser esses elementos que vão participar, mas nem sabemos se vai ser assim que o Arthur vai importante levar. dizer isso, tá? Não sabemos se vai ser assim que o Tite vai levar. A gente foi tentando especular esse time, né? Pra não botar aqui o Pedro e o Pedro Eu não botaria jogar. o Ayrton Lucas de jeito nenhum nesse jogo. Não é o botaria? único lateral esquerdo à disposição. E é o que a gente vai olhar agora, a classificação? Vamos lá. Ações essas que podem render ao Flamengo cerca de 210 milhões de reais. Vamos lá. O Wesley fechou 16 milhões de euros, fixo, mais 4 milhões em metas. Poxa, Vini, mas eles não topavam 18 mais 2? Já expliquei no vídeo anterior, mas vou explicar novamente para a audiência rotativa. O Flamengo preferiu 16 mais 4, porque se fosse 18 mais 2, as duas metas seriam quase impossíveis de serem batidas. Então, nesse caso, o Flamengo preferiu 16 mais 4 porque as metas serão mais fáceis. Então, o Flamengo entende que pode ter uma arrecadação maior com a venda. E fechou 16 milhões de maneira fixa, mais 4. Forma de pagamento em 3 parcelas. O Flamengo vai receber 6 milhões de euros à vista, 5 dias após a assinatura de contrato do Wesley com a Atalanta, 4 milhões de euros no dia 30 de outubro desse ano, de 2024, e 6 milhões de euros no dia 31 de agosto de 2026. Tá? Flamengo durante 2025 não recebe e recebe a última parcela em 2026. Ficou dessa maneira. E as metas? 1 milhão de euros quando completar 20 jogos, 1 milhão de euros quando o Wesley conquistar qualquer título com a camisa da Atalanta. Nessa mesma linha, nesse mesmo discurso, eu vou em relação ao Fabrício Bruno, ao Rennes. Está fechado, vai ser 12 milhões e meio de euros, mais 1,5 em metas. Totalizando, portanto, aí 14 milhões de euros. Me mandaram a mensagem aqui, mas não é nada urgente, não. Totalizando 14 milhões de euros. O Rennes vai finalizar a compra de Fabrício Bruno junto ao Flamengo quando finalizar a venda do zagueiro belga Arthur Theat. Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui, galera, do nosso canal Mundo Flamengo, que sempre aí trazendo aí conteúdo diários aqui para vocês sobre o Flamengo. O Mengão ainda continua aí no mercado da bola, tentando aí resolver aí alguns impasses, né? Perdeu Cebolinha, perdeu Vinha aí até o final da temporada. O Flamengo tem urgentemente aí ver reforço, né? Para reforçar aí, ver o desempenho de alguns jogadores caíram, né? E agora com essas lesões, teve Pedro, saiu ontem também machucado, tem Gabigol. Então o Flamengo tem que sim ver esse reforço, e algum reforço aqui tá surgindo aqui, a gente está sempre aqui trazendo aí conteúdos para vocês, né, galera? Então, essa semana já teve o Mauro César Pereira, divulgou algumas reforços que o Flamengo está estudando. Se trata aí de Michael Alcaraz, aí o Flamengo também já fez proposta e está esperando só o aguardo aí do time da Inglaterra, se vai aceitar ou não. Aceitando aí, o Flamengo vai fechar aí essas duas contratações, Michael e Carlos Alcaraz aí, que joga na Inglaterra.